Olá, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast apresentado pela Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa e se você esteve com a gente no último podcast, convido você a ouvir. Falamos muito sobre o Covid e o impacto que ele vai dar na indústria. Eu continuo na presença daquelas mesmas pessoas, só que para um novo bate-papo agora. Dr. Reinaldo, parceiro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu, Emerson, eu que agradeço. E Fernanda e João, que já são parceiros de trabalho, companheiros para a gente fazer muita coisa boa e legal dentro desse mundo, desse universo da remuneração. Vamos falar aqui hoje especificamente sobre o estudo que nós fizemos de home office. E ele chegou no momento ideal, a gente pensou nesse tema, acho que um pouquinho para agosto, né? Mas devido às coisas que aconteceram, a gente antecipou. Esse estudo rola há 5 anos já, Isso, né? A publicação de 2020, mas há 5 anos nós já estudamos esse tema. E eu acho que isso é bem legal falar, porque não é de agora que a gente tem falado e, nesse momento, acho que o tema vem à tona aqui, o que é que as empresas vão fazer e como é que elas estão lidando com tudo isso, né? Esse tema está muito em alta, a gente resolveu antecipar inicialmente por conta das enchentes, né? A gente começou a coleta quando teve aquela história das enchentes, muita gente recomendando não sair de casa, trabalhar de casa, e aí, infelizmente, logo em seguida veio essa questão do coronavírus e muita gente perguntando o que fazer, como organizar isso. A gente já tem os estudos anteriores, mas esse, assim, como o tema está em alta, até pelo número de participantes aqui a gente vê o interesse. Qual foi mesmo. O número, João? Já temos mais de 800 respostas aqui já. Legal, foi um número bem representativo, acho que deu um pico, né, no finalzinho, principalmente quando a gente informou, falou, e agora, o que vocês vão buscar das práticas, né? E legal, 5 anos de estudo, eu acho que já a gente colheu muita coisa e com o Reinaldo aqui hoje, o bate-papo é legal porque ele vai trazer a visão da dificuldade que as empresas têm, o quanto elas cometem de erros, né, na questão de depois de ter toda a proteção jurídica para fazer tal movimento assim, né? Vamos explorar de todos os lados. Queremos passar pelas práticas, então você que participou do estudo, você tem o estudo completo. Você vai ter esse podcast e depois você vai ter um webinar sobre o tema, né? Se você está ouvindo só esse podcast e fala, cara, eu não participei do estudo, a Carreira vende esse estudo, a gente não vende. Você pode participar com os teus dados, você coloca esses teus dados e você depois já recebe a tabulação 2020. Mesmo que a coleta já encerrou, então você não faz parte da tabulação que você lê nos resultados, mas a gente vai atualizando esse estudo ao longo do ano, né? A história é exatamente essa. A gente mudou um pouco o modelo, né? Uma das novidades aí para esse ano é que a gente está trabalhando com uma plataforma totalmente online. Então eu consigo acrescentar novas respostas e novos participantes mesmo depois do estudo publicado. Não é mais um PDF fixo, né? Então se você tiver interessado em receber o estudo, você pode participar. A gente acrescenta a sua resposta no resultado do estudo e tudo isso vai funcionando de forma dinâmica. A gente não tem mais essa limitação do prazo final de encerramento da coleta, né? Agora a gente consegue trabalhar com tudo online, acrescentando essas informações. Rapidinho, então, se você quiser acessar. Se você está agora nos vendo no YouTube, vem aqui no link da descrição. Você vai entrar aqui, provavelmente é carreira.com.br/, vai ter o nome do estudo, você entra ali, coloca os teus dados, você vai subir as suas informações e depois você recebe. Se você já é um cliente da consulta salarial, é só acessar a tua área de login. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de streaming e de áudio, você vai ter que entrar lá no carreira.com.br. A gente tem uma abazinha que chama Estudos. E lá dentro você vai poder conferir esse estudo, o estudo de indicadores, o estudo de acordo coletivo que nós já fizemos e todos os outros que são publicados. É só seguir, né? Você pode se inscrever aqui no YouTube, no próprio canal nosso, você pode assinar a newsletter e você vai ficar sempre informado de tudo que a gente tem publicado. Bom, vamos lá então. Vamos falar do estudo. Eu queria começar com uma pergunta com o Reinaldo. Eu queria que o João bombardeasse também o Reinaldo com perguntas aqui. Não vai ter como fugir. Tô de capa. Home office e teletrabalho. É a mesma coisa, Reinaldo? Não são a mesma coisa. Essa confusão, ela não é sutil. É importante que a gente faça a diferenciação porque vai ter algum reflexo nessa questão do coronavírus. Eu vou dizer aqui o que a lei diz, que eu acho que é a melhor forma da gente entender. A CLT, lá em novembro de 2017, veio a reforma trabalhista e introduziu a figura do teletrabalho. As empresas já praticavam home office. Quando veio a lei, todo mundo falou, agora o home office está legalizado. Não é exatamente isso. A lei diz o seguinte,
Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. Então, tem 3 características. A primeira é preponderantemente realizado fora das dependências da empresa. Então, agora, eu vou pegar um grupo de pessoas e vou botar em casa por causa do coronavírus. Essa atividade não é uma atividade de teletrabalho. Eu estou pondo por uma circunstância. Uhum. Então, esse cara é um home officer, vamos falar assim, né? Uhum. Esse cara é um cara eleito para a situação de home office. Segunda característica, ele precisa se utilizar de tecnologias da informação e comunicação. Nem sempre o empregado que vai ser colocado em casa por causa do coronavírus, ele vai se utilizar da tecnologia para fazer, da tecnologia da informação. Às vezes o cara estava conversando aqui com vocês, né? O cara vai mexer numa planilha, o cara vai fazer um relatório, ele não precisa de tecnologia da informação para isso, muitas vezes. Ou às vezes até atividades manuais. O cara vai montar uma caneta numa fábrica de caneta, vai fazer em casa, ele leva um saco de partes da caneta e vai montar em casa. Isso é um home office, mas não é um teletrabalho. O teletrabalho depende disso. E a terceira coisa é que não seja um trabalho externo. Naturalmente. Então, não é um vendedor externo que vai estar em teletrabalho. Então, teletrabalho são essas 3 coisas. Artigo 75 da CLT. A partir da letra A. 3 coisas. O home office é um cara mais aberto. Home office é um cara que eu mando ele para casa às vezes e às vezes ele passa uma semana no ambiente da empresa. Ele nem sempre usa tecnologia da informação. Então, o fato dele ficar um turno em casa, um turno na empresa, já muda a questão, porque a lei diz que ele é preponderantemente realizado em casa, fora do estabelecimento da empresa, entendeu? Aí tem uma outra coisa que está embutida, que é fora do estabelecimento da empresa, não significa em casa. O cara pode estar num café. O home office, a gente sempre entende o home office como sendo um cara numa estrutura da casa dele, que ele vai fazer videoconferência, sei lá, vai estar sempre conectado num ambiente fixo, né? Então, essas são as diferenças. Agora, por que a gente está falando dessa diferença agora e pouca gente falou até hoje sobre essa diferença? Porque tem algumas coisas que o teletrabalhador exige na legislação e do home office não. Uma delas é a questão do controle de horário. Então, se hoje eu tenho na minha empresa um trabalhador fisicamente instalado, com a mesa e tudo mais, eu vou mandar ele para casa para passar o período do coronavírus. E aqui na minha empresa, ele anota o horário por digital, controle manual, etc. Na casa dele, ele vai ter que fazer isso também. O teletrabalhador não tem controle. A lei diz que está excluído. Mas se ele não é um teletrabalhador, nós estamos dizendo que esse cara do Covid, ele é um home officer, esse cara vai ter que ter as coisas que ele tinha aqui na empresa. Então, ele vai sair e vai ter que anotar o horário de entrada, o horário de saída. Se ele anotava o horário de refeição na empresa, vai ter que anotar o horário de refeição lá também. Isso é uma coisa. E uma segunda coisa que a gente está recomendando é que, embora seja destinado ao teletrabalhador, a gente está recomendando para o home office porque talvez seja útil para as empresas lá na frente, que é o que exige no teletrabalhador é um treinamento contra acidentes em casa. A lei exige que esse empregado, ao sair para fazer o teletrabalho, ele assine um termo de compromisso dizendo: fui treinado para evitar acidentes em casa durante o trabalho. Eu estou recomendando que esse cara, esse comunicado, esse treinamento também seja dado para o home office. Por uma série de motivos, entre eles, porque o cara pode sofrer um acidente em casa, dizer lá na frente que ele foi obrigado a ir porque a empresa exigiu, e aí o juiz, fora do contexto de crise, daqui a uns 5 anos, talvez ele entenda que você deveria ter utilizado isso. Isso é tão básico. É fazer um documento e passar um vídeo para ele ou um treinamento efetivo de como evitar acidentes em casa. E talvez o trabalhador evite de fato um acidente em casa, que vai ser muito melhor para ambas as partes, né? Então, essas 2 características. Se você tem um teletrabalhador, o teletrabalhador exige que seja feito um aditivo contratual. No contrato de trabalho dele, a lei exige que mencione a saída dele, como é que vai ser feito todas essas questões do teletrabalho. E o home office não precisa disso, basta o empregador falar: vai para casa. Entenderam? Essas diferenças são importantes porque nós vamos ter um grupo grande de pessoas saindo das empresas e indo para casa.
em modalidades nem sempre de teletrabalho. Às vezes de home office nós precisamos considerar bem essa diferença. Interessante você ter comentado dessa auditoria ou dessa orientação aí de segurança do trabalho, que no estudo a gente tem 58,8%, então 59% aí das empresas não tratam esse assunto, ou seja, a segurança do trabalho não audita e não realiza também nenhum controle, nenhum treinamento com relação aos ambientes onde os funcionários vão exercitar o home office ou anywhere office aí, né? Exatamente. Mas, por outro lado, 31% das empresas não auditam, mas oferecem certo treinamento, ele tem uma orientação. Então, ainda é uma porcentagem relativamente significativa aí de empresas que se preocupam com isso e que entenderam, né? Que, Sim. poxa, eu vou colocar a pessoa, às vezes, exposta num ambiente que eu não vou ter o controle visual ali, né? De controlar e ver onde que a pessoa está trabalhando. E nós não sabemos ainda, Fernanda, se o acidente que ocorre dentro da empresa, no horário de trabalho, é um acidente de trabalho ou não. A legislação ainda não evoluiu na área previdenciária para resolver a questão do acidente em casa durante o trabalho. Então nós temos uma dúvida. Se nós temos uma dúvida, nós podemos simplesmente posicionar como talvez a maioria. Eu só cumpro o que a lei fala. Então a lei não fala que eu tenho que dar treinamento, eu não vou dar treinamento. Ou você pode ir um passo além e usar isso a seu favor lá na frente e dizer, eu treinei esse sujeito aqui a respeito de acidentes em casa. E aí tem que ter, com certeza deve ter algum material para isso. E esse treinamento vale, sei lá, um vídeo, uma cartilha, vale reunir todo mundo coisa. numa sala e Isso, conversar, enfim. Exatamente. Reunir todo mundo agora. Né? Não. Numa sala virtual. Isso, foi isso que eu quis dizer. É o jeito que a gente vai sair disso, né? O que você acha, João? Isso aqui, tudo que a gente está passando, né? Nada como um sofrimento, um pós-guerra, coisas que nos colocam em situações totalmente adversas para a gente começar a se envolver, a trabalhar de formas diferentes, né? Você acha que o home office vai dar um pico? Isso vai ajudar também a pensar no tema e a tentar regularizar isso, a tentar controlar a jornada desse profissional que hoje é tão baixa, esse controle não existe. A informalidade, você tem esse dado, se levantou, né? Dos 47% das empresas que fazem home office, 57% disso é tudo informal, não é um programa, né? O que você vê nessa questão, João? Acho que tem muita gente saindo na frente, muitas empresas que já tinham se programar, já estavam atentas a isso, já tem uma medida de questões de produtividade, ferramenta, equipamento, e tem gente que ficou para trás, né? Que agora está tendo que resolver tudo isso em uma semana ou duas. Então, assim, a gente está de olho no mercado, acompanhar esse tipo de estudo e movimento do mercado é importante para se preparar, saber o que fazer, já ter um plano, no mínimo, né, para uma emergência como essa. E a gente, através desse estudo, vai poder também ajudar essas empresas que estão correndo atrás agora do prejuízo, precisam se organizar. A gente já tem aqui um material com muita informação de como as empresas estão fazendo, o que é importante ficar de olho, do ponto de vista jurídico, quais são as preocupações, né, e as recomendações. Então, a ideia é a gente ajudar todo mundo, desde quem já tem uma política, revisar ela com as melhores práticas que estão aparecendo a cada ano, e também para quem está agora com essa emergência montando uma estratégia, saber o que se preocupar, né, como fazer e por aí em diante. Legal. Tem um dado no estudo, eu queria dividir isso com você, João, e com o professor. Aliás, o Reinaldo, o doutor Reinaldo é professor também, é o Reinaldo, surfista, é um cara que é um ser humano por trás dessa, como se chama essa armadura? Essa capa, né? Essa capa. E por que fazer o home office, né? Por que as empresas fazem isso? 61% escolhe pelo bem-estar das pessoas, 49% fazem porque o mercado faz, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. 40% é por questão de propósito, se preocupa com o meio ambiente ou questões de mobilidade. 17% é para reduzir custo. Então, desses 17% de redução de custos, aí você faz uma pergunta no estudo também, fala assim, e aí, você sabe informar o quanto você teve de impacto depois que você implementou? 86% não sabe informar. Então, por que fazer? Vamos com todo mundo, porque o negócio... Então, acho que já começa aí, né?
Por que você quer fazer home office? Porque todo mundo está fazendo. Então, acho que precisa de um estudo anterior, precisa de um planejamento com a tua área jurídica. Eu quero que você diga, João, você também, professor, fique à vontade. Acho que a primeira questão aqui, que tem a ver com tudo isso, é muita informalidade, né? A gente tem aqui a maior parte das empresas que fazem não tem regras estabelecidas, não tem uma política, né? Então, queria aproveitar a presença do Reinaldo aqui para a gente discutir qual que é a importância, né, de ter uma documentação, uma regra, um acordo com o colaborador que vai trabalhar nessa modalidade, né, para que esteja claro ali, né, que, por exemplo, home office não é sobreaviso, né? Uhum. Até coisas desse tipo, porque existe, a gente vê até pelo comentário de algumas empresas aqui no estudo e tal, que tem gestor ainda que é contra, porque acha que é um dia de folga, ou brinca na comunicação. O cara vai consertar o chuveiro folga, dele. Vamos lá. Eu estava pensando, às vezes, que eu tentei fazer home office na minha casa. Eu fiz um mestrado e um doutorado em casa. Assim, em casa. Escrevendo em casa, né? Mas eu, no meio do caminho, não consegui. Eu tive que ir para o escritório aos sábados. Aí meu material eu deixei todo no escritório, toda vez eu ia sábado, acordava, ia pra lá, feliz da vida, ligava a luz, ficava sozinho e aí funcionava. Em casa é muito difícil. Uhum. Eu tenho 3 filhos ainda pra ajudar. É muito difícil. Eu sei o que é isso. Eu não vou. O meu home office vai ter que ser num seu lugar. Porque meu moleque não me deixa assim tranquilo. Eu também não quero, entendeu? Se ele tá ali, ele não consegue entender que eu tô no horário de trabalho. Eu lembro uma época que o Emerson dizia que ele se trancava no banheiro pra trabalhar. Muito. Ele entrava no banheiro. Nossa, escrevi muita coisa no banheiro. E o Benjamin, o filho dele, batendo na porta. Pai, o que você tá fazendo aí? Cara, cada um procura o jeito que tem. Em uma situação como o coronavírus aí, né? Não é só você que tá de home office, né? São as crianças que estão de home office, o marido. Então você precisa cuidar para que ninguém se mate ali, as crianças, né? Manter uma ordem. É o marido ali. Cadê o meu almoço? Essa é uma hora de todo mundo se dar, assim, não vou dizer dar as mãos, até porque não pode dar as mãos agora. Mas todo mundo tem que se conscientizar. Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. Todo mundo tem que se conscientizar. As empresas estão passando por uma crise inigualável. Os empregados estão desesperados com medo de perder o emprego. Então nós temos que fazer muito melhor para tentar sofrer pouco. Sofrer, todo mundo vai sofrer. Agora, aquele que der uma escorregada vai ser desnecessário, não vai ter jeito. Nós estamos escolhendo, assim como se escolhe lá, talvez na Itália, espero que não, mas a gente ouve dizer... Na Itália, atualmente, se escolhe quem vai morrer ou quem vai para o respirador, porque não tem respirador para todo mundo. Nós vamos escolher os empregos. Quem vai ficar serão os melhores, os outros vão ter que se virar. Então, nós temos que ser os melhores. Essa é a questão. Sobre regular, essa é uma questão muito curiosa. Eu, como o Emerson disse, eu sou professor de Direito do Trabalho e a gente explica para os alunos uma questão que o direito, raras vezes, o direito saiu na frente do fato social. Em geral, ele sempre acontece o fato e depois a gente regula. Veja o Uber. O Uber é um caso assim. Aconteceu o fenômeno e agora a gente está tentando ainda regular essa história. A gente chama esses fenômenos sociais de fontes materiais do direito. Para nós, ela é um insumo que a gente usa para redigir a norma. Nós não temos muitas normas sobre home office. Nós estamos ainda aprendendo a diferença entre home office e teletrabalho. O fato é assim, a gente ouve outras experiências. A experiência francesa, por exemplo... Quando eles regularam sobre teletrabalho, eles estabeleceram obrigatoriamente a fixação em contrato de horário de início e fim da jornada. Que é aquela história do direito de desconexão, o cara não pode ficar o tempo inteiro. Só porque ele está em casa, eu estou em casa à disposição 24 horas por dia. Não é assim, né? Então seria bom que as empresas fixassem, até para que elas não criem passivo trabalhista para lá na frente o empregado entrar com uma ação pedindo horas extras porque ele trabalhava o tempo inteiro. A gente sabe que, na maioria das vezes, há muitos aproveitadores, né? Eles não trabalham 2, 3 horas, ficam assistindo televisão talvez, depois vai até de noite. Outros vão ficar logados lá no sistema e não desloga, não dá log-off e fica lá só para dizer, fiquei um tempão. Netflix. Aí o chefe manda um e-mail às 4 da tarde e ele responde às 7, para dizer, olha a hora que eu respondi. Não, ele responde às 4h15, mas ele programa o disparo. Isso, exatamente. Não, ou programa o Skype ali para não entrar em ausente nunca, né? Você põe lá, nunca. Aí você não tá mexendo no computador e tá lá, disponível. Então, os empregadores, eles primeiro precisam parar ou não explorar o empregado além do limite de horas fixados pela lei. Segundo, ele também não pode cair nas armadilhas dos espertos. Então nós temos que fazer esse controle. Como é que a gente faz isso? Bom, hoje
O estado da arte da lei hoje permite que você crie um contrato com o empregado. Então, quando ele sai, eu fiz algumas anotações. Por exemplo, ele sai em home office, quando é que ele vai voltar de home office? Será que eu preciso fixar a data de fim? Porque se eu não fixar a data de fim, eu posso falar para ele, olha, então, João, semana que vem nós vamos voltar você para interna. Você vai falar assim, não, mas espera aí, a minha esposa, ela voltou para o trabalho, ela arrumou um trabalho e eu fiquei com as crianças. Eu não posso largar as crianças de uma hora para outra. Eu não quero voltar para dentro da empresa. Então, precisa colocar isso antes. Essa regra precisa estar antes. Caso contrário, o empregado vai ter dificuldade. O teletrabalho tem regra para isso. O home office não tem. Então, nós precisamos estar atentos e escrever esse negócio antes do cara sair. Porque depois que ele saiu, eu não posso piorar as condições dele. Então, na hora que ele saiu, então, quando é que você volta? Eu preciso estabelecer. Segunda coisa, o pagamento ou a infraestrutura que ele usa. Quem é que vai bancar isso? É o empregado ou é o empregador? O empregador não precisa bancar. Mas o empregador precisa saber que tipo de estrutura o empregado tem. Aí o cara tem lá, vocês não vão lembrar, mas o cara tem um TK-85. Você sabe o que é um TK-85? É um dos primeiros computadores que era um tecladinho. Você conectava na sua televisão, para você ter a tela dele. O cara tem um TK-85. Ok, vai servir? Obviamente não. Então o que eu vou fazer? Eu vou bancar para ele? Eu vou alugar? Eu vou comprar? Eu vou financiar para ele? Eu vou fazer um leasing? Entendeu? Trazendo dados aí do estudo, 85% das empresas fornecem notebook, né? Para essas situações de home office, 66% acesso à rede da empresa e 50% ferramenta para fazer call, conferência, enfim. Perfeito. Então, ele vai fornecer um equipamento. Quais são as regras para ele usar? Os filhos vão poder usar? Os filhos vão baixar conteúdo que pode danificar o computador? Se ele danificar, quem é que vai pagar? O empregado pode pegar um equipamento da empresa para não submeter a manutenção da empresa porque o filho fez uma coisa errada, ele leva para uma assistência técnica qualquer que grava um programa pirata. Será que ele pode fazer isso? Segunda coisa, então, ele volta quando? Nós precisamos dizer, olha, você volta a qualquer momento. Ele já sabe que é a qualquer momento, precisa escrever isso. Sigilo das informações. O cara vai entrar pelo VPN, ele vai entrar na empresa. É isso que eu ia perguntar. O cara está usando equipamento interno ou até mesmo um equipamento fornecido pela empresa. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aí, que as empresas têm um prazo para se adaptar ainda, mas que já está valendo, né, praticamente. A empresa corre um risco de oferecer uma VPN, um acesso ao colaborador com equipamento próprio dele? Como que isso funciona? Corre risco, sim. Corre. Pela lei geral, a empresa ela é como um gestor dos dados. Se ela franqueou para você, por meio de uma senha, o acesso aos dados, nós estamos falando de dados pessoais, franqueou você por meio de uma senha o acesso ao banco de dados pessoais dela, você passou a ser um cara que vai manipular isso. Ela é responsável pela pessoa que ela cedeu. Você responde e eu que cedi para você eu respondo. Então precisa ter uma cláusula e você precisa estar ciente que existe uma regra na lei que vai entrar em vigor em agosto, mas você já se compromete a seguir desde já. O sigilo, às vezes você está aqui e vem o seu colega que trabalha numa empresa concorrente. Você chama ele para vir na tua casa para ver a relação de clientes que você tem. Aí ele vai lá, olha, tira foto. Será que eu preciso regrar isso? O sigilo da informação. O próprio controle da jornada de trabalho, que é aquilo que a gente estava falando, que ele é diferente do teletrabalhador, ele precisa ter um controle. E qual controle nós vamos usar? Nós vamos usar o login para ficar fácil? Ou o login pode ter buraco? Vamos fazer um papel? Ah, mas é uma empresa toda tecnológica, eu não quero fazer papel. Tá bom, o que nós vamos fazer? Um meio seguro, que não tenha fraude, que o empregado anote regularmente o horário que ele começou e terminou. E por fim, essa questão do treinamento. Esse treinamento sobre acidentes ou treinamentos remotos que você vai dar. Imagina que essa história leve mais 60 dias ou 90 dias. O cara em casa, trabalhando. Ok, não tem problema, mas surgiu uma tecnologia nova, a empresa quer informar os empregados. Como é que esse cara vai ser treinado? Então, tudo isso precisa ser regulado. Talvez não num contrato de trabalho. Deixa eu te perguntar, onde é que eu escrevo isso e quem tem que ver e a empresa assim? A lei diz que a empresa pode criar regras unilaterais e o empregado é obrigado a aceitá-las desde que não seja ilegal e desde que ele tome ciência antes de começar a praticar. Tá. Então, o regulamento da empresa é isso. Agora, não precisa ter só um regulamento. Eu posso ter um regulamento de uso de carro, eu posso ter só vai servir para quem usa carro. Eu posso ter um regulamento de home office, que eu só deixo ver quem vai trabalhar no home office. Entendi. Então, eu tenho que ter aquilo lá, atualizado, bonitinho à disposição dele, ele assina dizendo, tomei ciência. Ele se obrigou àquilo. Então, você tem que sentar um tempo com o seu jurídico, escrever adequadamente tudo o que é importante ser escrito,
deixar uma opção para que, olha, pode haver alterações, isso aqui não é definitivo, nós estamos fazendo um teste, é experimental. Porque se eu coloco aquilo como definitivo, lembre-se, eu não posso piorar. Uhum. Tem uma regra legal no artigo 468 da CLT que diz que eu não posso piorar as condições de trabalho. Agora, eu posso se eu deixei ele pré-avisado. Olha, daqui a 1 ano esse negócio vai sair. Por exemplo, vou te dar uma assistência médica, Emerson. Mas daqui a 1 ano eu vou tirar. Uhum. Daqui a 1 ano eu tiro. Foi combinado desde o começo. O que eu não posso é te dar sem data entendi. Fiz e parte depois do no dia tirar. seguinte eu dizer, viu, daqui a 1 ano eu vou tirar. Não dá mais para tirar. Entendido. É uma coisa que a gente viu também no estudo é que para muitas empresas isso não é uma prática geral. Eu tenho alguns colaboradores ou alguns níveis que são elegíveis, né? Uhum. E algumas empresas fazem até teste de tipo de personalidade para ver se você, por exemplo, é disciplinado o suficiente para conduzir um teletrabalho, né? Ou um home office. Isso pode gerar algum problema de falar assim, olha, o Emerson pode fazer home office, a Fernanda não. E os dois têm, por exemplo, a mesma atividade. E é um tal. número pequeno ainda, né? 14% faz isso, né? 86% também não define. Ah, será que tem perfil ou não? Será que a casa dele é uma bagunça, molecada pula na cabeça dele? São duas coisas diferentes, né? Você lembrou bem, Emerson. Uma é fixar um contrato sem que haja problema de equiparação, discriminação. Então eu escolhi um e o outro não. Por quê? E o segundo é a estrutura de casa, como é que faz para a gente controlar. A primeira questão é assim, por enquanto, a gente entende que isso faz parte do tal poder de direção do empregador. Do mesmo jeito que o empregador fala, você vai usar essa mesa quadrada e você vai usar essa mesa redonda, e você não pode exigir a mesa quadrada, por mais que você não goste da redonda. Por esse mesmo motivo, o empregador pode dizer, você vai trabalhar em home office essa semana. O teletrabalho, ele diz que essa condição deverá constar em contrato. Quer dizer, o empregado e o empregador têm que aceitar. O home office, por enquanto, entende-se que está dentro do poder de direção do empregador, desde que ele dê as ferramentas para o empregado. Então, o empregado fala assim, eu tenho um computador, eu posso trabalhar de casa. O empregador fala, então trabalhe de casa, ele vai trabalhar em casa. Se ele tiver custo adicional, entenda-se custo adicional como uma palavra sem muita definição, se é energia elétrica, se entra nessa conta ou não. Internet. Internet. Porque a gente entra num campo complicado, porque as empresas, esse assunto é um assunto muito mal estudado. Porque muitas empresas, principalmente as de tecnologia, permitem que o empregado use o computador dele. Às vezes a empresa trabalha no ambiente de Dell, do computador Dell, vou citar um nome qualquer, mas o empregado gosta de usar o Apple dele. Então ele vem com o MacBook dele e ele fala, posso usar o meu? Porque o sistema operacional é diferente, eu estou mais acostumado. A empresa fala, tudo bem. Ele vem com o computador dele, aí pergunta, aí se o computador dele quebra? Quem que vai consertar? É ele ou é a empresa? Isso é mal estudado, mas isso pode ser regulado. A lei não impede. A lei, ela pensa no uniforme. Ela fala assim, uniforme, se você obrigou a usar uniforme, você tem que dar uniforme gratuitamente. Tá, agora eu obriguei o cara a ir para casa. Eu tenho que dar ferramentas. Mas se ele tem as ferramentas, eu preciso pagar alguma coisa? Não, você não precisa pagar nada. Mas você pode combinar em pagar algo. Entende? Esse é um campo que dá para a gente mexer muitas coisas ainda. Agora, a estrutura de casa... Então, voltando à questão da discriminação. A empresa, se ela tem o poder de dizer se você vai fazer o home office sim ou não, ela também tem o poder de escolher quem vai e quem não vai. Não dá para eu dizer assim, eu queria ficar em casa porque eu tenho filhos e ele não tem filho, foi escolhido. Não dá para dizer que isso é uma discriminação. Isso que você falou também da diferença dos perfis e tal, com o home office e o teletrabalho, a pessoa que é contratada para um teletrabalho, na contratação você já tem uma análise do perfil, né? Então eu sei que essa pessoa ela tem perfil para trabalhar em teletrabalho. O home office fica aí dependendo do juízo do gestor, porque Sim. A pessoa ela não foi contratada exatamente para essa finalidade, né? Então, Sim. por isso que há essa análise de perfil, é isso? Então? É isso aí. Em geral, as pessoas são contratadas para trabalhar nas dependências da empresa. Uhum. Você pegar 99% dos contratos de trabalho, vai ter lá, seu local de trabalho é... Então, assim, se você veio para cá, você vai ficar aqui. Agora, se eu escolhi o João para ficar em casa, você não tem o direito de também ir para casa, porque o nosso contrato foi fixado aqui. A pergunta é se o João pode dizer, eu não quero ir para casa. Essa é uma coisa que não tem estatística em que empregado... Tem casos, obviamente, mas a gente não consegue identificar qual é a solução final dele.
Mas não tem estatística de empregados que falam, não quero ir, porque os empregados ainda acreditam que o ambiente de casa é menos custoso, é mais agradável, o cara não perde 2 horas no trânsito, ele prefere ficar em casa. Por mais que ele tenha que se readaptar, ele ainda prefere. Mas a gente viu o número desses de empregadores que já levantam a mão e dizem, eu não quero. O estudo já levantou alguns dados. Exatamente. Assim. Interessante. Tem coisas muito interessantes, porque a gente está vendo empresas que estão aderindo a isso por necessidade, mas tem um grupo grande de empresas que está preocupado, por exemplo, com a mobilidade. O cara trabalha em São Paulo, passa 1h30 no trânsito para chegar no trabalho e 1h30 para voltar. Será que isso não melhora a percepção do empregado em relação àquele ambiente de trabalho, se eventualmente ele puder fazer um home office? Hoje é meu dia do rodízio, eu não tenho como ir, eu vou fazer home office. O cara, até mesmo que mora em outra cidade, né? E aí, em vez de ir todo dia para São Paulo, vai 2 ou 3 vezes na semana. Então, assim, a gente tem uma parcela aí dos contratos que não é tanto essa questão da formalidade, mas sim quase que oferecendo como um benefício, né? O home office como um benefício, né? Do trabalho. Começou assim, né? Eu lembro do começo disso, a empresa, vocês oferecem home office também? Sim, o cara contava aquilo como benefício. Dentro da cidade de São Paulo, e talvez Campinas, você consegue encontrar isso como uma vantagem para o empregado. Agora, as cidades menores, o cara gasta 10 minutos para sair, tem um local fácil para estacionar o carro. Já vem para casa dele para almoçar. Vem para almoçar, não é difícil. Então, o interessante talvez fosse a gente investigar mais para o interior como é que fica essa questão do empregado. Você quer ir para casa trabalhar? Uhum. E aí existe uma preocupação que apareceu aqui no estudo de dificuldade de aceitação por parte de alguns gestores. Vamos deixar o cara fazer home office, vamos implantar uma política, a empresa se posicionar, a gente vai, a partir de agora, colocar uma política de home office e tal. E alguns gestores têm uma preocupação muito grande com produtividade, com controle, que ele quer saber se o cara tá lá, se o cara tá fazendo. É muito do perfil do cara também, exatamente, né? Mas o cara é muito centralizador, aí a gente cai num campo... Se ele não tá vendo, não tá trabalhando. Não tá trabalhando, filha da mãe tá me enganando. Mas eu vou te dizer, eu encontro isso inclusive na geração moderna de gestores. Pode ser uma realidade mesmo, ou pode ser só um preconceito, ou uma falta de cultura ainda, né? Mas eu vejo gente nova falando assim, não, o cara tá em casa... Ele acha que não está trabalhando o que estaria trabalhando se estivesse na empresa. Ainda tem. Se é que você está pedindo, né? A maior parte dos gestores, você está pedindo para um cara quadrado entrar num buraco redondo, né? Você fala, não, o cara agora vai para casa a partir de amanhã. Ah, meu filho. Você é folgado, né? Eu aqui trabalhando, você lá em casa. E a psicologia até explicaria, né? Que às vezes o próprio cara que fala assim, imagina, o cara tem casa trabalhando. Ele mesmo não estaria trabalhando se estivesse em casa. Calculo por mim mesmo. Em geral, o cara geral. É um reflexo, né? Ele fala, o cara não tá trabalhando, porque ele também estaria. Em geral, isso. Aqui funciona bem, né? Como consultoria, né? Quando a gente tem alguns casos, assim. Óbvio que tem casos de atendimento, por exemplo, a área que o João tá à frente. Pô, você precisa atender os clientes e tal. Mas olha que legal, a estrutura que a gente tem. Os nossos ramais vão tocar nos celulares. Quer dizer, a gente tá com um ambiente assim redondo pra quê? Não para um segundo. Agora a questão é como que vai ser essa produtividade onde esse cara estiver trabalhando, né? Essa questão que a gente falou da análise do perfil é relevante, porque, por exemplo, o meu irmão é um cara que adora home office. Ele gosta de se concentrar lá e senta e fica trabalhando em casa. Eu tive a mesma dificuldade do professor aqui, por exemplo, para escrever trabalho de conclusão de MBA, porque não sai. Eu prefiro fazer aqui, por exemplo. Eu não trabalho muito bem em casa. Parece que o cérebro não vincula o ambiente casa com vamos trabalhar, né? Então, é muito de pessoa para pessoa. Eu tenho que me organizar. Não, estou em casa, mas eu preciso fazer essa atividade aqui. Porque não tô. Porque já começa aquela, né? Comer alguma coisa. Tinha aquela TV rolando no fundo. Não sei se vocês sabem, mas o Emerson é meu chefe. Ele não gosta de chamar de chefe, porque ele fala que quem tem chefe é índio. É índio. Chama de patrão, então. Patrão O patrão é outro nível. É outro que é o patrão. Patrão todo mundo tem aqui.
Mas ele já me olhou, assim, quando ele falou do perfil para home office, ele já me olhou porque eu vou entrar em home office agora, ele já olhou, tipo... Não, mas eu sei que aí vai, que caminha. A gente, como consultoria, o formato que a gente tá é um formato que já funciona, assim, é legal, né? Mas óbvio que o desafio a gente não pode olhar pro nosso umbigo e quando a gente abre um estudo como esse, a gente tá olhando para indústrias tradicionais e tal. Você tá nos trazendo exemplo, né, nessa linha, né, Você cara? tem um caso que eu acho que valeria a pena a gente prestar atenção em relação aos benefícios. Benefícios oferecidos, né, pela empresa. Por exemplo, a empresa que oferece vale alimentação. E aí o cara vai para casa, a empresa quer parar de fornecer o vale alimentação. A pergunta é, pode isso? Talvez o ideal, é uma discussão, talvez o ideal seria no contrato de trabalho, o cara vai entrar e vai dizer uma cláusula dizendo assim, olha, caso você seja elegível ao home office, você não terá as seguintes vantagens. Porque elas estão ligadas ao custo do cara vir para cá. O transporte, ou a alimentação. Claro que não, assistência médica que seria a mesma coisa. Mas se a empresa intenciona não dar ou vale alimentação ou vale refeição, né, que seria talvez o mais adequado, refeição, ao home office, porque seria mais barato e tudo mais, precisa deixar claro isso para não surgir dúvidas. Né? Não dá o que contribui muito com as ações judiciais e o passivo trabalhista é a quantidade de dúvidas que a gente deixa pelo caminho ao longo de uma relação. Posso pegar o gancho nisso? Levantamos no estudo e falou, o que tem de passivo? O que você já teve de reclamação trabalhista? Reinaldo, 97,53% das empresas disseram, nunca tive problema com isso. Mas conta pra gente, nunca teve, mas... Nunca teve porque o assunto é muito recente. Para o direito, qualquer coisa com menos de 5 anos não existe. Então você vai fazer uma mexida agora por causa do coronavírus, nós vamos sentir os efeitos jurídicos disso daqui 5 anos. Porque o que acontece? Você faz uma mudança agora. O empregado se desliga da empresa, ele nunca reclama durante, ele só reclama depois. Vamos colocar um plano bem curto. Ele se desliga da empresa daí 1 ano. Aí ele leva mais 6 meses para entrar com a ação. Então já passou 1 ano e meio do dia que o último dia que você implantou o seu problema. 1 ano e meio. Aí ele entra com a ação, o juiz vai decidir daí um outro 1 ano e meio, quer dizer, já passaram 3 anos. E o juiz decidiu em primeira instância. Essas decisões de primeira instância são ignoradas por nós. Elas só servem, assim, as decisões só servem como jurisprudência quando ela é decidida pelo tribunal, quer dizer, em grau de recurso. Então, 3 anos teve uma decisão, aí a empresa recorre, aí vai para o tribunal leva de 1 a 2 anos para julgar, quer dizer, 5 anos, tá vendo? Aí de 5 anos eu consigo ver as primeiras decisões de tribunais a respeito das matérias, né? Então, em geral, esse é um tempo de maturação, você só vai ver depois. Aí tem muito gestor, eu já participei disso, vem lá o grande diretor, chega, senta e fala, eu vou reduzir 20% do custo da empresa. E aí no final do ano ele ganha um bônus de R$1 milhão se ele reduzir. Ótimo, durante aquele ano ele vai reduzir mesmo. É curto prazo, por isso chama incentivo de curto prazo, né? Porque a bomba mesmo vai chegar Ele entra, fica 1 ano, ganha 2 milhões, vai embora e o jurídico fica explicando depois por que está perdendo tanta ação. Esse jurídico incompetente. Já nem lembra mais quem foi o cara lá. Exatamente, entendeu? Pô, esse é um problema. Esse é pro depois das 5, hein? Então, já participei de negócios com gestores com esse perfil. Ele vem para sacudir a roseira. Mas ninguém pensa nas decisões que são refletidas das 5 anos. Não é por isso, desculpe, Emerson, respondendo a sua questão. É por isso que a gente ainda não tem os detalhes. Tem muita gente que fala assim, mas na empresa X, que é uma empresa grande, multinacional, estão fazendo isso. E aí o jurídico em geral fala assim, isso aí não pode fazer. Mas na empresa tal está fazendo. O tempo é o senhor de todas as coisas, né? Ele diz em algum momento. Frase para nossa mesa aqui. Hein? Quantos dias por semana? A questão de quais dias por semana? Não há restrição. Tem algum ponto a considerar? Você tem alguma coisa nessa linha? Acho que a gente vai passar aqui no webinar depois, né? Por todas as perguntas, para a gente falar um pouquinho disso. Como a ideia era falar mais da parte trabalhista, né? Eu queria aproveitar então para a gente falar assim, tem muita empresa preocupada, né, em oferecer os benefícios que o mercado está oferecendo e acompanhar. Então, por exemplo, essa é uma coisa que é valorizada, né, pelos colaboradores. A pessoa quer ter essa flexibilidade de trabalhar de casa ou de ter um horário flexível. Bom, a gente está falando aqui das preocupações. É uma coisa que é bacana, a gente está de olho, a gente acredita em criar melhores relações de trabalho, mas existe a preocupação, a gente tem riscos envolvidos, né? Não é só
sair fazendo, né? O mercado tá fazendo, vamos lá, vamos implantar esse negócio aí e boa, né? O ideal é quanto mais a gente regular, menos a gente sofre na frente. Esse é um exemplo básico. Num país cheio de regras como o nosso, nós precisamos regular. Então nós precisamos pensar, gastar um tempo, sabe? O home office é maravilhoso. Para a empresa, para o empregado, se bem feito, ele é maravilhoso. Eu reduzo custos com energia, com insumos, com médico, com refeição, com transporte, uma série de coisas. Eu diminuo o meu tamanho da empresa, não precisa ser um imóvel gigantesco. O empregado tem uma atividade em casa, ele não precisa ficar investindo em roupa para ficar indo trabalhar, comprar um terno, no meu caso, né? Um advogado ainda usa esse negócio. Então você tem que comprar terno, custa caro, você tem que ir sempre, acordar 1 hora mais cedo, chegar 1 hora mais tarde, você está no ambiente da sua casa. É gostoso se a gente fizer isso bem feito. Mas só dá para a gente fazer isso se a gente regular direitinho. A gente sabe exatamente onde vai começar e onde vai acabar. E ainda assim a gente vai ter uma série de problemas no meio do caminho, né? Mas, em geral, costuma dar certo quando a gente regula. Então a gente estabelece algumas condições que fica mais fáceis, mesmo quando mudam as pessoas, muda o gestor, muda o empregado, entendeu? Porque se ficar no fio do bigode, né, no popular, saiu o gestor, então eu combinei com ele que eu ficaria 2 horas de almoço em casa. Onde está escrito isso? E aí é passivo para a empresa, né? Se a gente é um gestor responsável, a gente tem que gastar um tempo regulando essa questão. E aí ela vai embora. Pode criar um benefício e não um problema, né? Acho que esse foi um ponto que você colocou, né? As pessoas entendem isso como benefício. Então, se entende, nossa, que fantástico, né? É uma possibilidade que tem de produzir mais, numa situação mais confortável, né? Eu acho que no que a gente se envolveu como sociedade, né? Se a gente entender bem esse momento, apesar que muitos vão correr atrás, e o correr atrás é terrível, né? Se você já se preparou, você está lá na frente, tá muito... Mas muitos vão correr. Eu acho que o estado em que nós vamos sair dessa situação difícil pode ser diferente para muitas empresas, inclusive para a gente aprender a fazer algumas coisas aqui que talvez estava lá guardadinho na gaveta, estava sendo informal e pode dar dinâmica para o trabalho, né? Com certeza. Bom, aprender, né? Só eu deixei com vocês um informativo do nosso escritório a respeito do coronavírus. Tem uma série de coisas lá. Que a gente divulgou no podcast anterior. Isso. Lá tem uma pequena... não é um slide. Como é que se chama na moda agora? É uma lâmina. Tem uma página sobre o home office que vale a pena para introduzir aí a questão. Vamos colocar aqui também. Então, se você está no YouTube, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem ali o link para fazer o download. Se tiver no Spotify, no Deezer, entra lá no YouTube nosso, acessa. Isso. No nosso site também vai ter. Então, se você for na aba podcasts lá no nosso site... carreira.com.br, né? Vai ter ali o link para baixar o material do Dr. Reinaldo. Complementar e o estudo também para você participar, se ainda não participou. Isso aí. Não, vocês estavam falando, eu pensei que às vezes que home office não é oba-oba, né? Então, acho que do mesmo jeito que a gente, quando chega no escritório, a gente entra num mood, vou seguir também a moda agora aqui também, de trabalho. Então, eu entro no escritório, eu sento na minha mesa, eu tô me preparando, eu ligo meu computador, eu acesso a rede. Então, dentro de casa, eu também preciso criar esse hábito, porque, assim, eu vou sentar, vou trabalhar na mesa da cozinha ali, e num cantinho e tal. Cara, não, se tiver um espaçozinho, tem uma mesa para isso, tem um espaço dedicado para isso, sabe? Mesmo dentro de casa, com toda a facilidade e flexibilidade, estar num ambiente familiar, entre no modo home office, no modo trabalho, né? Eu acho que eu acho que é isso. É importante pensar nisso também, né? Sim, com certeza. Acho que saindo um pouco do campo do direito do trabalho aqui, também passar recomendações para quem, né, vai trabalhar em home office e tal, de como ter um ambiente saudável também, produtivo, né? Uhum. E avaliar isso, se a pessoa tem condição de montar um ambiente onde ela diz assim, tô trabalhando, né? Porque às vezes em casa tem mais gente, o pessoal não entende muito bem isso, então precisa ser até comunicado na família, né? Gente, aqui eu tô trabalhando, né? Impor limites, né? Aprender também a limitar. Porque assim, você vai estar em home office, vai estar, de repente, trocando mensagem pelo celular, vai estar conectado. Tem uma hora que acabou, né? Então, às vezes a empresa não tá controlando isso assim, mas você precisa também dizer assim, agora é a hora que eu... É o depois das 5, né? Agora deu 5 horas, entre aspas, aí para quem
tá só ouvindo, né? Eu me desliguei, entendeu? A gente precisa também entrar no modo home office, mas também que é um pouquinho assim, não dá para ser inovador em tudo, né? A gente tem coisas que a gente aprende e tem que carregar, mesmo quando as coisas modernas vêm, né? Tem aprendizados tem que respeitar a cultura, permanecem. O comportamento. É isso aí, tem que entender o momento da virada também. E tem aquela outra questão também, né? A gente está falando aqui de questões mais tradicionais, né? Mas a gente vai falar de futuro do trabalho, até no intensivo e tal. E tem trabalhos com outras características. A gente está generalizando aqui, trazendo para a situação mais comum, mas tem o cara que faz um trabalho criativo e que para ele, tem hora que não está rendendo e ele vai parar, e vai assistir TV e depois, meia-noite, ele teve uma ideia, ele vai lá fazer. Criativo. Exatamente. E assim, para esses casos, infelizmente, ainda não existe uma regra clara do jurídico para isso, né? Existe o risco e para alguns casos talvez a alternativa seja, então vamos fazer um PJ aqui com um contrato por trabalho, você me entrega esse projeto aqui e eu te pago, porque não pertence a essa relação de trabalho de horário, de 8 a 5 ali, passar a registrar horário, né? São outros tipos de trabalho, outros tipos de relação de projeto e coisas que, infelizmente, hoje ainda estão em outro campo, né? Eu estava tentando localizar aqui um slide que eu recebi muito curioso sobre como é que você se policia trabalhando em home office. Tem aqui alguns grupos de gente pesquisando sobre essa história da legislação, mas a propósito veio, eu não achei, se eu achar eu vou encaminhar, mas com certeza tem na internet aquilo que a Fernanda estava falando. Sobre, você tem que entrar, sentar, fazer e tal. Então ele ensina também algumas coisas assim. Isso é bom, é educação, nós precisamos aprender a fazer isso, senão a gente apanha. Agora, tem um universo, que é o que o João estava falando, de gente que não está habituado nas dependências da empresa e tem condição também de entrar nesse processo, mas é uma outra realidade, é uma outra cultura. Nós estamos introduzindo um cara chamado intermitente. A lei veio e criou o intermitente, que ele tem uma boa aplicação para bares, restaurantes, feiras, etc. Um cara que vem uma vez ou outra. Mas talvez esse cara também seja objeto de interesse das empresas agora nesse período de coronavírus. Eu não preciso do cara 100% aqui, talvez eu possa usar o cara um pouco aqui. Ele trabalha para várias empresas. É um cara que tem vários negócios em home office como intermitente. Olha que legal. São figuras inovadoras que a gente ainda não sabe como é que vai desenvolver. Mas pode ser um belo segmento aí. Nós vamos aprender, algumas coisas vão ser geradas a partir dessa crise, né? Nós só estamos começando a crise, infelizmente, para o Brasil. Então nós vamos o fundo do poço ainda está longe de ser encontrado. Alguns dizem que esse fundo do poço tem fundo falso, né? É mais ainda para baixo. Mas a gente vai criar alguma coisa a partir dali. Talvez essa questão do home office seja mais difundida, as empresas vão ficar cada vez menores em termos de estrutura. É uma nova realidade. Nós só precisamos estar atentos a isso para a gente não ser engolido e depois se sentir uma vítima desse processo todo, né? É isso. Esse é legal mesmo. As empresas que não têm lugar fixo já diminui a estrutura, como você disse, aproveita, faz um combinado. Tem plano, né? Eu tenho plano. Eu faço isso porque vai ter impacto em outras coisas. A empresa precisa ser mais eficiente. Buscar eficiência, eu acho que vai muito bem. Agora, quando você faz porque está todo mundo fazendo, você vai ter grandes problemas. Não vale para esse caso do coronavírus agora, mas em outras situações mais comuns, não tenho perfil para trabalhar em casa, não me concentro. Cara, procura um coworking, sei lá, um ambiente, um espaço compartilhado, né? Um escritório compartilhado. Agora não, pessoal, agora não. Mas em situações normais, tem opções, né? Sim. Exatamente. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença do professor, do doutor Reinaldo aqui, porque esse cara é uma enciclopédia, né? Ele começa a falar esses números, artigos, e caramba, não, quando grava a gente sabia tudo que isso? Ele vinha, a gente falou, não, tá tranquilo. A gente fecha o laptop, sai mais cedo e fala, não, solta a pergunta e ele vai dar uma aula pra gente aqui. É só o que eu sei também, viu? Você perguntar qualquer outra coisa, não tem mais Mas nada. o Bill Gates também respondeu isso aí, né? No que você é bom, né? O cara foi humilde pra caramba. Não, o cara não. A gente já teve altas conversas aqui, conversa de muita coisa que falando pra você, deixa no chinelo. É professor, né? O professor tem que ter um leque assim. O professor é mentiroso, é isso? Não. Tô dizendo que ele tem um leque. Ele consegue se virar em muitas situações. Professor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. João, Fer, muito obrigado. Parabéns pelo estudo. Acho que o time do João ele tem feito
Não só do João, né? Porque junta o marketing trabalhando nisso, junta essa pessoa que tá na minha frente, chamada Fernanda, que também gosta de trabalhar no conteúdo e faz um trabalho incrível. E eu acho que tudo isso é para você que tá nos ouvindo, que você possa curtir os materiais que a gente faz, assim, se dedica ao máximo, busca muita informação no mercado, você precisa ficar informado, você precisa tocar a tua empresa da melhor forma possível, né? Senhores, muito obrigado, e que a gente passe por esse momento que também é conturbado, né? A vida é um negócio muito precioso, eu acho que isso é a primeira coisa, independente de qualquer coisa, de lucro ou não, é a vida, acho que é isso que a gente tem que preservar. E como comunidade, sociedade, a gente tem que trabalhar em conjunto para tentar deixar as coisas da melhor forma, né? Muito obrigado, vamos que vamos. Eu agradeço a tua presença aqui. Se conecta com a gente em todos os canais para você não perder nada do que a gente publica. Isso aí, um abraço, muito obrigada. Valeu. 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 Tchau, pessoal. tchau.